Alguns meses depois, o batizado de Margaret, o filho de Leblon, havia sido realizado. Naquela ocasião, a criança estava calma e dormia tranquilamente no colo da mãe. Todos parabenizavam o casal pela saúde do pequeno Lord Margaret, que, mesmo tão pequeno, já demonstrava ser calmo e comportado. Lembrava que achou interessante ver ali presente o casal da casa de Charles. Os dois prestavam cumprimentos e parabenizavam o Duque Blandini pelo batismo do filho. Irina havia preparado um presente singelo, apenas para demonstrar o carinho da casa Charles pelo pequeno Margaret. Naquela ocasião, a duquesa Rosemary se sentia nas nuvens, pois a grande duquesa de Charles estava se curvando diante dela. Agora, sabia que era a mulher mais nobre do império. Mas também se admirou ao ver que o presente era um livro de figuras feito especialmente pelo irmão de Irina, um mestre artesão que havia passado 3 meses o produzindo à mão. Não era apenas um livro qualquer, mas sim uma verdadeira obra de arte. No entanto, não era só o livro que Rosemary deveria ver. Dentro dele havia uma carta que Irina havia recebido tempos atrás e que precisava ser entregue à sua destinatária. Aquelas eram palavras sinceras de Felipe Viana. Ele desejava felicidades a ela e ao filho, mas fazia uma pergunta. Queria que ela fosse sincera ao responder se, agora, havia alcançado a tal felicidade. Rosemary entrou em desespero quando, no final, viu o nome dele. Deixou o livro cair no chão, pasma. Enquanto um dos guardas pegava o livro, o Duque Lebron perguntou a Rosemary o que estava fazendo e disse que ela deveria se comportar. Apesar do susto, mais uma vez ouviu o Duque Lebron dizer que estava agindo como uma mulher de aparência insana. Ela simplesmente pegou o livro de volta, abraçando-o, e disse ao guarda que não deveria tocar nele, pois era um presente precioso dado pela duquesa de Charles. Depois, retirou discretamente o papel de dentro do livro e lançou um olhar mortal para a duquesa Irina. Amassando-o com toda a força e ódio que tinha, escondia o papel atrás das costas enquanto pensava no quanto aquela mulher imunda sabia sobre sua vida. Rosemary estava furiosa, nada estava saindo como ela queria, e tudo era por causa daquela maldita mulher. Enquanto assistiam ao escândalo da senhora, as empregadas não sabiam o que fazer. A dama de companhia, que mais se familiarizava com Rosemary, perguntou o que tinha acontecido. No entanto, Melinda escutou sua senhorita ordenar que ela calasse a boca e sumisse. Logo depois, teve de escutar a babá dizer que o Lord Margaret estava dormindo o dia inteiro e que talvez fosse necessário chamar um médico. Mas a loira achava que não havia necessidade de desperdiçar a visita de um médico apenas para cuidar daquela coisa. Disse que o bebê estava dormindo porque ela mesma havia dado um pouco de tônico para a gripe, só para que ele ficasse quieto durante a celebração e não a deixasse morrer de vergonha. As palavras soaram muito mal aos ouvidos da babá, que era a mãe verdadeira da criança. Indignada, ela não mediu palavras ao questionar a duquesa, perguntando como poderia ser tão irresponsável a ponto de dar remédio a uma criança saudável, o que poderia prejudicar seriamente sua saúde. Assim que Melinda escutou a babá Rouge dizendo coisas inadequadas, tentou abafar suas palavras, colocando a mão sobre sua boca, temendo pela permanência dela na mansão. Mas nada poderia calar uma mãe. E Rouge continuou, dizendo que entendia a dificuldade de Rosemary em fingir uma ligação com a criança, mas que poderia, ao menos, não piorar a situação intoxicando-o. Rosemary não se conteve, deu um tapa no rosto da babá petulante e ordenou que aquela maldita se calasse. Rouge caiu ao chão, desequilibrada pelo tapa, enquanto Rosemary gritava que uma mulher imunda como ela não tinha direito de falar com a duquesa naquele tom. Afirmou que poderia expulsá-la da casa a qualquer momento e que, por isso, deveria medir suas palavras, já que não passava de uma plebeia. Assim que Lebron ouviu toda a confusão, entrou furioso e perguntou o que estava acontecendo. Quis saber o que Rosemary pensava que estava fazendo, quem ela achava que era para gritar e assustar o filho dele. Aos gritos, exigiu que ela explicasse, ainda mais ao ver a empregada ajoelhada no chão com o rosto vermelho. Rápido, foi ao auxílio de Rouge, perguntando se ela estava bem.
Depois, olhou para a esposa e disse que ela deveria aprender mais com Rouge, que sabia de fato cuidar do filho dele, ao contrário da duquesa, que era apenas uma casca vazia. Disse que não era à toa que nem mesmo o filho gostava dela, preferindo a babá aos braços da própria mãe. Enquanto ele falava, Rosemary lembrava das palavras de Viana, perguntando se ela realmente estava feliz. Um mês depois, no dia do batizado dos gêmeos da casa Charles, tudo estava pronto, mas o salão e as vestimentas do imperador estavam incomuns, assim como as da imperatriz. Todos notavam como eles estavam arrumados com elegância, como se estivessem em um baile de gala. Logo foram anunciados o duque e a duquesa de Charles, cada um deles carregava um dos gêmeos. Não foi difícil para o bispo realizar a cerimônia, já que as crianças eram calmas e dóceis. Depois que tudo terminou, o imperador anunciou que gostaria de falar algumas palavras como segunda parte da cerimônia. Neste momento, o conde Lancedil não se aguentou e continuou a destilar seu veneno, fazendo fofoca com o conde Blandini, que não entendia que segunda parte era essa, pois já tinham terminado de dar as bênçãos aos gêmeos. O imperador pediu que o duque e a duquesa de Charles se ajoelhassem na presença dele. Dizia que, como o nobre descendente do valoroso Erin Charles Pervin, seu filho havia muito tempo mantido uma ligação próxima e fiel à família imperial. E era por esse motivo que, dando ao duque e à duquesa de Charles um tratamento diferente, já que ela também foi peça valiosa para o império e mostrou uma lealdade inabalável. Naquele momento, a duquesa Irina foi coroada como grã-duquesa e Pervin foi coroado pelo imperador como grão-duque. Ele, que tinha lidado com tropas, era um pilar de força nas terras, produzindo sarças generosas ano após ano. Isso tudo era reconhecimento à honra e ao serviço de Pervin. Portanto, a partir daquele momento, elevava o status de ducado para arqueducado. Leblon ficou ainda mais desapontado quando ouviu o imperador dizer que a Ordem de Elton receberia a partir daquele momento o reconhecimento oficial como uma cavalaria legítima. Sendo assim, Pervin fez seu juramento, dele é a idade, a coroa ao imperador e à imperatriz. Depois da celebração atrás da catedral, o duque Blandini e o conde Lancedil estavam conversando e esperavam a chegada de Pervin. Assim que Loiro chegou, perguntou o que eles queriam com ele. Leblon estava furioso. Sabia que o duque Loiro estava usando de sua influência para abusar do pedindo poder para o imperador. Dizia que não sabia qual esquema estava armando, mas notava que ele era inteligente por ter usado sua conexão com César. Tinha chegado ao ponto de legitimar a Ordem de Elton. Não iria ficar parado vendo aqueles bárbaros soltos correndo pelo império. Qualquer um que tivesse testemunhado o que eles fizeram durante a guerra em Verma daria razão para César em ordenar que eles fossem mantidos como suas forças privadas. Dizia que era óbvio que ele estava tentando se colocar acima do imperador, e não adiantava dizer que a ordem era fiel, pois, se eles se virassem contra o palácio, nada e ninguém conseguiria parar. Pervin ficava ainda surpreendido, pois traição era a única coisa que passava pela mente de Leblon. Dizia que era um susto leal da majestade. O imperador e os cavaleiros dele também serviriam a coroa, o melhor que pudessem. Com um sorriso cínico nos lábios, Leblon dizia que jamais iria reconhecê-lo como arquiduque. Isso fez com que o duque Pervin ficasse irritado, já que deixou claro que a opinião dele não era válida. Depois, quando passou próximo ao duque Leblon, perguntou a ele por que tinha ficado calado. Dizia que tratou ele com respeito até aquele dia, apenas por ser irmão da majestade. Mas agora que ele possuía o título de arquiduque, ele não iria continuar sendo tão pacífico. Não importava se fosse reconhecido ou não, a majestade lhe garantiu o poder, e ninguém poderia tirar esta posição de Pervin. Compunha o cerrado, dizia que até aquele momento tolerou as ações de Leblon apenas por ser irmão do imperador, mas isso acabava naquele momento. Isso fez com que Leblon ficasse com um olhar de ódio e jurava que destruiria Pervin, passasse o tempo que passasse, e não importava o que precisasse fazer. No Palácio Imperial foi avisado que a duquesa de Charles havia chegado. Como sempre, Irina estava bela e saudava a imperatriz, que ficava animada todas as vezes que via a duquesa.
Apesar de terem se visto recentemente no batismo, ainda assim era muito bom revê-la. A imperatriz dizia que naquele dia o palácio estava estranhamente silencioso e perguntava se as princesas estavam dormindo. Ela contou que tinham ido dar um passeio próximo ao lago. Depois, perguntou sobre a preferência de bebida da duquesa Irina, se queria chá preto ou café. Irina preferiu chá preto, ao contrário da imperatriz, que era apaixonada pelos grãos de café. Sendo assim, a imperatriz providenciou o chá para sua visita. No entanto, quando estava colocando a bebida, suas mãos começaram a tremer e ela mal conseguia segurar o bule. A protagonista notou o que estava acontecendo e perguntou se havia algo de errado. Como eram amigas, a imperatriz não quis esconder fatos tão preocupantes de Irina. Contou que tinha feito de tudo para disfarçar, mas agora estava tão evidente que não fazia sentido esconder. Revelou que não tinha muito tempo de vida, o que assustou Irina, que não esperava por uma resposta tão direta. Mesmo assim, a imperatriz continuou tomando seu café, mas a cada gole vinha uma tosse. Sua situação estava cada dia mais debilitada. Ela contou que sofria de uma doença rara desde a infância e que as coisas pioraram depois que se esforçou muito para dar à luz. Seu rosto já estava pálido. Enquanto falava, notava seu reflexo no café. Seus olhos refletidos demonstravam tristeza ao dizer que os tratamentos já não faziam mais efeito. Ela não culpava os médicos, pois sabiam que estavam fazendo tudo o que podiam. Mas, devido à doença, seu rosto estava cada vez mais abatido. Mal vivia à base de remédios fortes, que tiravam todo o seu apetite. Costumava esconder-se atrás de um leque em público, como durante o batismo, porque raramente aparecia. Provavelmente, como mulher muito bela, sentia-se fragilizada e com a autoestima abalada. Mesmo com a saúde tão fraca, ainda se preocupava com os assuntos da coroa. Pediu a Irina que organizasse o Festival da Colheita, que aconteceria em breve em apoio ao jovem monarca do reino de Kruger. Apesar de serem aliados do Império, havia pouco contato entre eles desde o falecimento do antigo rei há 5 anos. Esse seria o primeiro encontro desde então. Irina jamais abandonaria sua amizade com a imperatriz. A relação entre elas vinha de tempos difíceis e não iria acabar de uma hora para outra. A imperatriz dizia que não sabia quanto tempo lhe restava e, por isso, precisava pedir aquele favor o quanto antes. Irina se comoveu ao ver que a amiga se preocupava não só com sua vida, mas também com quem cuidaria de suas princesas. Enquanto isso, nos corredores da mansão Blandine, a corja continuava a tramar. O duque Leblon contava ao conde Lancedil que o rei Átila era mais novo que ele. Pelo que o conde sabia, o monarca tinha a mesma idade do duque de Charles. Também dizia que o duque não precisava se preocupar, pois ambos compartilhavam o mesmo objetivo. Aquele monarca já estava de olho no duque de Charles e admirava profundamente a Lady Irina. Corria o boato de que estava até mesmo preparado para lutar na guerra de Verma em troca da mão dela em casamento. Mas os planos fracassaram após a morte do pai dele. Enquanto conversavam, ouviram barulhos vindos dos aposentos da duquesa Rosemary. O duque Leblon perguntou ao conde o que era toda aquela barulheira. O que eles não sabiam era que lá dentro havia uma grande confusão. A duquesa, irritada, deu um tapa no rosto da babá Rouge e gritava que aquela imunda não deveria se iludir só porque o duque era gentil com ela. Dizia que Rouge deveria saber muito bem o seu lugar, não passava de uma empregada. Olhando-a de cima a baixo, Rosemary afirmava que era a mãe de Margaret e exigia que a babá parasse de agir como se fosse ela a verdadeira mãe da criança. Após a confusão, o duque Leblon e o conde Lancedil chegaram rapidamente aos aposentos. O duque exigiu que a briga acabasse imediatamente. Quando Rosemary tentou se explicar, ele mandou que se calasse, dizendo que a babá estava apenas cumprindo seu dever. Ordenou que devolvesse Margaret para os braços de Rouge. Mais uma vez, a babá estava com a criança nos braços e Margaret demonstrava o mesmo afeto que recebia dela com tanta gentileza, embora tivesse de fingir ser apenas sua cuidadora.
Enquanto isso, o Duque Leblon observava Rouge e achava que seus cabelos castanhos combinavam com seus grandes olhos azuis. Já Rosemary, tomada pelo ciúme, dizia que aquela mulher era a culpada de toda sua infelicidade. Exigia que o marido a mandasse embora, mas o Duque se negou, dizendo que Margaret gostava demais dela. Vendo a reação do marido, Rosemary percebeu que ele estava interessado na empregada e nem se preocupava em disfarçar, não a respeitando nem mesmo diante dela. Grosso, o Duque apontou para a porta e ordenou que Rosemary saísse imediatamente, pois não queria mais vê-la. Ela tentou convencê-lo, lembrando que era sua esposa e a mãe de seu herdeiro, mas suas palavras não surtiram efeito. O conde Lancedil aproveitou para ajudar a irmã a sair do quarto. Dizia que Rosemary deveria se conformar em ser apenas a mãe do herdeiro e duquesa da família Blandini, já que não servia mais para o cargo de esposa. Ela não gostou nem um pouco de saber que o irmão estava do lado dele e apoiava o relacionamento do Duque Leblon com uma empregada. Dizia que aquela mulher não deveria ser mais do que apenas uma babá. Antes de sair, dizia para a irmã que deveria esfriar a cabeça e aceitar as coisas. Ela tinha sido apenas um brinquedo ocasional em um dia em que o Duque estava entediado. Na verdade, ele pensava que aquela mulher era estranha. Deveria estar mimando o filho e assegurando a atenção do Duque Leblon. Ao invés disso, ficava brigando com a babá e se distanciando do próprio filho. Em contrapartida, Rosemary pensava que tinha feito tudo o que o irmão havia mandado e já estava exausta de ser tratada como apenas algo que alguém poderia usar por alguns instantes. Ela havia deixado de lado todas as coisas que a faziam feliz, abandonou seu grande amor por status e agora estava prestes a perdê-lo. Ainda assim, precisava suportar o filho do Duque e a pressão de todos, que exigiam que fosse uma boa mãe. Enquanto isso, nos aposentos de Margaret, a babá ficava quieta diante das constantes investidas do Duque Leblon. Ele acariciava seu rosto, tocava seus cabelos e dizia que ela tinha uma pele linda. Afirmava que de agora em diante prestaria mais atenção em cada movimento dela e que, se fosse boazinha, poderia ficar na mansão o tempo que quisesse. A mulher pensava que o simples olhar e toque daquele homem a faziam arrepiar-se. No entanto, não podia recusá-lo, pois, se fosse demitida, não poderia mais ser a babá do próprio filho. E por ele, estava disposta a fazer qualquer coisa. Contudo, foi salva quando alguém anunciou que o conde de Cerber estava pedindo uma audiência privada a respeito do cronograma do Festival da Colheita. Abraçando seu filho, Rouge pensava que a única coisa de que precisava era tê-lo por perto. Se fosse necessário ceder alguns caprichos do Duque para se manter ao lado da criança, ela o faria. Alguns dias depois, no primeiro dia do Festival da Colheita, a imperatriz e a duquesa Irina caminhavam enquanto colocavam a conversa em dia. Aquele era o início da cerimônia de abertura. A protagonista dizia à imperatriz que se sentisse mal em algum momento, não hesitasse em falar com ela. Porém, a conversa das duas foi brevemente interrompida com a chegada da duquesa Blandini. Rosemary chegou toda satisfeita e se apressou em saudar Sua Majestade, dizendo que a imperatriz naquele dia estava especialmente bonita. É claro que a imperatriz novamente tampava o rosto com o leque, já que estava com maquiagem excessiva para tentar disfarçar a palidez da doença. A imperatriz chamou a atenção da duquesa Rosemary, dizendo que ela deveria ter se atentado ao código de vestimenta, pois estava mais preparada para um baile do que para um simples festival. Depois pediu que ficasse quieta e não dissesse bobagens. Naquele momento, a chegada do rei Átila do reino de Kruger foi anunciada. As três olharam na direção do jovem que entrava no salão. Átila tinha uma presença imponente, com cabelos escuros e olhos dourados. Mostrando sua delicadeza, aproximou-se da imperatriz e a cumprimentou. Já fazia muito tempo que não se viam. A imperatriz confirmou que haviam se passado mais de 5 anos. Rosemary pensou que poderia ter uma chance de se apresentar e, quando estava dizendo que era a esposa do Duque Leblon, foi completamente ignorada. O monarca simplesmente passou por ela sem sequer olhar em seus olhos. Assim que passou pela duquesa Rosemary, chegou próximo a Irina para cumprimentá-la. Olhando em seus grandes olhos azuis, disse que era muito bom vê-la novamente. Fosse em Verma ou em St. Esteves, ela sempre brilhava como uma joia rara. Cumprimentou-a com um beijo em sua mão e dizia que era um enorme prazer poder revê-la, deixando claro que apenas a presença dela e da imperatriz era bem-vinda.